Olá, meus queridos, dando continuidade aqui nos vídeos de revelação. Vocês me desculpem, tá na área externa, mas eu gravo sempre nas quintas-feiras. Então, feriado lá dentro de casa é meio complicado por causa de criança e tudo mais. Então, se tiver barulho de rua, alguém passando com moto, vocês me perdoem. Meus queridos, como todos os vídeos extras, a gente vai fazer uma recapitulação dessa última semana. Nessa última semana nós temos o problema de conflito com Israel. Algo um pouco delicado, um pouco preocupante, né? Mas fazer o quê? Só que além disso, nós temos muitos sinais da espiritualidade do planeta, né? As coisas estão acontecendo e vai de nós juntarmos as pecinhas do quebra-cabeça para sabermos mais ou menos onde nós estamos. E tudo está acontecendo conforme nós fomos falando pouco a pouco, certo? Então vamos lá? Olha só que interessante. Interessante e feio, né? Triste, né? Incêndio atinge a segunda maior cidade da Argentina. Um incêndio sem precedentes. E no mesmo período, também está tendo incêndios monstruosos lá na capital da Amazônia, né, em Manaus. Tanto é que ficou tudo cinza, tudo horroroso, porque está tendo uma seca inigualável. Ou seja, o planeta está ficando como eu disse que iria ficar, tudo nos extremos. É muito calor, é muito frio, é muita chuva, é muita seca, tudo nos seus extremos. Bom, vai de nós rezarmos, porque a coisa não está bonita. Muito bem. Além disso, uma nuvem gigantesca tocando o chão causa espanto na fronteira do Brasil com o Uruguai. Meus queridos, não foi neblina. Não é aquela coisa de neblininha. Não, você olha a foto, você olha as imagens, você imagina que aquilo ali é um paredão, sabe do que? De gelo. A nuvem era tão densa e branca, não é nuvem cinza, é branco. É algo assim que eu nunca vi na minha vida. Aconteceu na fronteira do Brasil com o Uruguai. É como uma nuvem muito espessa, branca, algo surreal aconteceu. A gente já viu muito neblina, mas não daquele jeito. Tinha-se um paredão, e aquele paredão ia andando. Algo assim assustador. Acontecendo coisas assim? Sim. Vamos lá? Mais? México se prepara para enfrentar um imenso furacão e tempestades. Só que o furacão não está indo da onde sai ali daquela barriga entre Estados Unidos, Flórida, ali onde fica Cuba, as ilhazinhas. Não, ele está indo do outro lado, meu querido. Como assim? Tá nascendo um furacão num lugar que não costuma ter. E o México há pouco tempo estava tendo terremotos atrás de terremotos. Junta pecinhas do quebra-cabeça. Quer mais coisa bizarra e assustador? Vamos lá. Em Taiwan, ciclone gera a terceira mais intensa rajada de vento já registrada no planeta. Essas rajadas aconteciam, sabe aonde? Lá na Antártida, lá naqueles lugares que não tem habitação. Dessa vez aconteceu, sabe aonde? Em Taiwan. Vento de 343 km por hora. Foi o pico num lugar que foi registrado. Você tem noção do que é isso? 343 km por hora? Isso aí arranca até a grama do chão, moço. Não fica nada de pé. Se nós com ciclones de 200 km, cento e poucos quilômetros, 200 km já arrebentou tudo, imagine dobrar a velocidade do vento. 343? Vocês têm noção do que é isso? O planeta está hostil. Parece que Deus está um pouco nervoso com o planeta. Ou o próprio planeta reagindo contra os seres humanos. Mas vamos lá, tem mais? Japão emite alerta de tsunami após terremoto de 6,6 no litoral do Japão. Não aconteceu o terremoto, mas gerou alerta e todo mundo se afastou. Tá chegando, calma lá que vai chegar. Olha só, vamos lá.
No domingo, já um dia após o início da guerra lá em Israel, um terremoto de 6,3 na escala Richter matou mais de 2.000 pessoas no Afeganistão. Foi no domingo. Ou seja, um terremoto, um evento climático do planeta, matou mais do que 2 dias de guerra. Mais do que a guerra. Um dia, em questão de segundos, matou mais do que guerra. 2.000 pessoas morreram. E aí você fala assim, parou por aí? Não. Abre aspas. É assim que está a notícia do jornal, hein? As pessoas estão aterrorizadas, fecha aspas. Diz um afegão atingido por novo terremoto lá no Afeganistão, só que dessa vez de 6,3 também, só que na quarta-feira. Então domingo aconteceu, passou segunda, terça, chega a quarta, brum de novo. Na mesma intensidade. Sabe quando isso acontece? Não acontece. Porque normalmente os terremotos depois são de menores intensidades. Foi da mesma intensidade, com a mesma força. E lá é um povo que tem muito crença. E você sabe o que o povo está pensando e já está passando na cabeça do povo? Deus está em ira contra nós. Deus está bravo conosco. O que está acontecendo? Os avisos dos céus estão acontecendo? Os sinais de Deus estão acontecendo? Não sei, cada um na sua crença, cada um na sua questão. E assim a gente vai andando e caminhando. Pois é. Após a infestação em Paris, que eu falei no vídeo passado, percevejos invadem as cidades da Espanha. As pragas estão caminhando pelo mundo. E ninguém fala nada. Porque as coisas bíblicas são loucura da cabeça dos seres humanos, não é isso? E aí surgiu uma doença misteriosa no planeta. Doença misteriosa, está assim o anúncio no jornal, viu? Doença misteriosa e paralisante deixa 95 alunos doentes no Quênia. As pessoas, sabe como que elas ficaram? Qual que era a reação? Como se ela tivesse tido uma doença genética, uma doença mental muito grande. Não chega nem a ser como um AVC. Chega a ser um pouquinho pior que o AVC. Que as pessoas andavam sem controle do corpo, sem conseguir mexer o corpo, sem conseguir falar, sem conseguir nada. Não andavam, arrastejavam. Todos de cadeira de roda. Uma doença misteriosa atingiu o cérebro das crianças. 95 de uma vez? O que aconteceu? Como pode isso? Que doença é essa? Meu Deus do céu! E engraçado que lá no Quênia tem um profeta lá, né? Dizem que tem um profeta, né? Um homem com uma barba comprida que vem anunciando as coisas de Deus que estão para acontecer. Meus queridos, olha, rezemos porque a coisa tá feia, hein? Agora vamos para a parte bélica? Já mostramos algumas coisas de Deus. Vamos lá para a parte bélica? Vamos lá. Estados Unidos advertem Peru, aqui país vizinho nosso, sobre a atuação da China em portos e na capital de Lima. Vocês estão deixando a China mexer e tomar conta dos portos e ela dominar os portos aí. Como é que é isso aí? Cadê a soberania do Peru? Então agora o Peru virou China, não é mais Peru? Lima não é mais o governo que manda, quem manda no Peru agora é a China? Seria uma preparação ou uma força da China em um ponto estratégico no planeta? Junta essa pecinha no quebra-cabeça. Tudo suposições, cada um imenso, imagina o que quiser. Rússia acusa os Estados Unidos de atividade preparatória para teste nuclear em Nevada. Então os Estados Unidos está treinando armas, está testando armas nucleares? Sim. Pelo menos é o que alega a Rússia. E logo em seguida, o Putin diz que testou míssil nuclear e não descarta
testes com bombas nucleares. Estão dentro do. Estão vendo como é que está a situação do planeta? Olha que lindo que está o planeta. Só que não, né? Isso tudo nessa semana, viu? Essa semana. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, que é para proteger os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, Federal Reserve, afirma que trajetória da economia dos Estados Unidos é, abre aspas, altamente incerta, fecha aspas. Ué, o próprio Banco Central está falando que os Estados Unidos está se afundando e está entrando em colapso? Mas o que isso pode nos revelar? O que isso pode nos dizer? Pode nos dizer que os Estados Unidos estão ficando encurralados e vão ter que reagir de alguma forma para resolver o problema. Qual é a forma mais linda e mais fácil para todo mundo esquecer as dívidas e zerar tudo? Criando uma grande guerra mundial. Foi assim em 1929, viu? Não se esqueçam disso. Primeira Guerra Mundial aconteceu após uma grande crise financeira. Só que eu já relatei, já revelei. Vai ser tudo junto e misturado. Dessa vez não vai ser uma coisa iniciando outra, vai ser tudo ao mesmo tempo. Junte as pecinhas do quebra-cabeça. Vamos mais? Vamos lá. OTAN é a Força Bélica das Nações Unidas do Norte. OTAN responderá se for comprovado ataque deliberado a gasoduto no Mar Báltico. Sabe o que aconteceu ali na região da Finlândia? No Mar Báltico ficou ali, tá? Fizeram perfurações e destruíram o gasoduto. Cortaram o cabo de comunicação de fibra ótica ali daquela região. Por que fizeram ali isso daí? Nós estamos no meio do mês 10. Mês 11 já começa a entrar o frio, o inverno na Europa, ali na região norte. Dezembro congela tudo. Já estão com problema de comunicação de receber gás de combustível da Rússia. Agora, por causa da Ucrânia, agora tem um problema ali. Tudo corroborando para um grande colapso, uma grande crise na Europa. Eu vou falar uma coisa para você. Se você tem condições e capacidade de passar férias de uns 3 meses aqui na região do Brasil, se você for de Portugal, alguma coisa, faça isso. Você já está aposentado, tudo mais, fala assim, vou pegar umas férias bem longas e vou ficar no Brasil, vou alugar um lugarzinho ali, porque o euro vale mais do que o real, então o custo abaixa bem, eu vou conseguir passar, e vou passar a curtir umas 3 meses de férias no Brasil. Eu aconselharia a fazer isso. Trocar o inverno da Europa pelo verão do Brasil. É melhor você morrer tostado do que você morrer congelado. Porque as coisas não vão ficar bonitas muito ali pro norte, se você tiver condição. Se você não tem condição, já vai se precavendo. Compra um pouquinho mais de comidinha, compra um pouquinho mais de algumas coisinhas. Tentem montar algumas formas de aquecimento, como calefação. Isole a sua casa para que não venha o ar frio, entre de fora para dentro. E algumas dicas que dá para ser feito, por assim se dizer. Dica de um amigo, não estou assustando nada nem ninguém, só estou falando que provavelmente os preços e os custos vão subir às alturas. Então é melhor se antecipar, né? Antes se precaver do que se estrepar depois, tomando no nariz com os grandes frios. Mas cada um faz o que quiser da vida. Agora vamos começar com Israel? Vamos lá. Hamas diz que enviou 5.000 mísseis lançados de Gaza contra Israel. Quem me acompanha há bastante tempo, pegou e já viu eu falando em alguns vídeos muito antigos, eu acho que foi nos bastidores, no outro canal, onde eu costumo falar sempre, que o dia que lançarem muitos mísseis contra Israel, não vai ter redoma que vai segurar ou que vai conseguir segurar todo aquilo ali. Tiro e feito, dito e feito, foi o que aconteceu. Soltaram um monte de uma vez e a redoma não conseguiu proteger. Muitos mísseis caíram em Israel. Hamas diz que foi
5 mil. O Estado israelense diz que foi 2 mil e pouquinho. Mas são quantidades enormes, exorbitantes. E aí começou a guerra da faixa de Gaza. No dia seguinte, já logo em seguida, eu fiz um vídeo extra no bastidor e falei, não vai parar por aí não, vai começar uma guerra também no norte e lá no sul. Não vai ficar por aí. Dito e feito. Começou conflitos lá em cima e tudo mais. Tudo que eu vou falando está acontecendo. Mas vamos pelas notícias do jornal. Depois dos mísseis soltos, Biden diz que Estados Unidos estão ao lado de Israel. Logo depois entrou Reino Unido e mais alguns outros países da Europa, da OTAN. E o Biden diz, abre aspas, jamais daremos as costas, fecha aspas. Nisso, mais de 40 bebês foram assassinados em assentamentos israelenses. Porque, além dos mísseis, teve invasão por terra do grupo da faixa de Gaza. E esses grupos radicais loucos foram entrando nas casas e foram matando as famílias, e dentre elas, crianças, inclusive bebês. Atrocidades sem tamanho. Guerra é guerra. Vocês acham que guerra é bonitinho? Meus queridos, eu trabalhei por muitos anos em reconstrução pós-guerra. E o que eu via era cruel. E isso porque eu via depois de acabar. Imagine quem estava vivendo naquele momento. Então, experiência pós-guerra eu tenho muito. As guerras são pré-anunciadas? Sempre são. Tanto é que até o espiritual prenunciou e falou, vai acontecer. Teve gente que não acreditava. O professor fala porque fala, não sei o quê. Tá aí, aconteceu. E não é uma coisa, não foi um chute. Porque são várias, que você juntando as pecinhas, todas encaixam. Agora, tem gente que gosta de fingir que não é verdade. Tá aí, o espírito tá até movimentando até o vento aqui. Bom, a crueldade de fazer isso com famílias, crianças, idosos, gente que já tinha fugido do Holocausto, cara, já tinha passado maus bocados, passando por de novo pela mesma situação, é muito cruel, é muito triste. Mas tem quem ainda defenda essas porcarias. Tem ainda quem defenda o radicalismo. Tem ainda quem defenda loucuras políticas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Hamas, ele é um partido político. Seria mera coincidência o que acontece no Brasil? Seria mera coincidência crimes organizados entrando, se infiltrando cada vez mais na política brasileira? E o povo deixando, fazendo de conta que é normal, e é normal, é normal? Seria a mesma coisa que eu chegar aqui no Brasil e falar assim, olha, a partir de agora o PCC tem um partido político e todo mundo votou nele e eles entraram e estão mandando e desmandando. É meio jocoso, mas para didática, para facilitar a didática. Mas é bem similar, viu? Não é tão assim, tão absurdo não. Aí entra o Papa no meio do caminho, a Igreja Católica. O Papa que gosta da Argentina, gosta da coisa meio social. O Papa pede que ao Hamas que libere reféns. E diz que Israel tem, abre aspas, aí ele foi polêmico, direito de se defender, fecha aspas. Moço do céu. Realmente o Israel tem direito de se defender, mas um líder religioso falar isso? No meio de uma guerra santa? Ele acabou de pegar e falar que os católicos estão contra os muçulmanos. E aí esse grupo louco do Hamas, e mais Hezbollah, e mais não sei o que, esses os radicais. Eles estão fazendo propaganda, moço, chamando, incitando, inclusive para hoje, porque eu gravo no dia 12, mas estão falando para o dia 13. Então não sei nem o que vai acontecer hoje na sexta-feira. Para que se levantem esse povo e lute
Lute contra os que não são de Deus, porque a guerra santa começou. Rapaz, ó, rezemos. Vocês estão vendo o que acontece com loucura espiritual, com loucura de crenças? Será que é isso que Deus quer? Será que Deus criou só eles e o resto do mundo não? Será que eles não conseguem perceber que são irmãos, que um é irmão do outro, não interessa que crença que faz? Será que Deus quer que seres humanos fiquem lutando por ele? Será que Deus não tem força suficiente para ele mesmo fazer o que tem que fazer? Será que se os humanos não estão enxergando o que está acontecendo no planeta? O terremoto que aconteceu no Afeganistão, os furacões, os ciclones, os ventos, as anomalias, o aquecimento, tudo. Será que não estão percebendo? Ah, não, né? Porque o que acontece? Lavagem cerebral e siga o mestre. E posso falar uma coisa para você? No meio tem um monte de gente boa que não queria essas porcarias. Um monte que não aceita esse radicalismo. Um monte. Só que os bons, de novo, quietos, sem fazer nada, sem se levantar. O que aconteceu? Os maus foram lá, cutucaram a onça com vara curta, tacaram Israel, fizeram não sei o quê, os bons quietinhos, sem falar nada, permitindo tudo, achando, ai, tá bom, deixa lá, né? Não vamos arrumar encrenca. Consequências, ataque, e quem que toma no nariz? Os bons, as crianças, as mulheres, todo mundo. Os maus fazem a bagunça e os bons se lascam. De novo, o planeta é assim. Até quando os bons vão ficar sentados esperando? Ai, deixa os políticos do Satanás tomar conta de nós. Aleluia! Vamos lá, deixa o demônio cuidar de nós. É isso que está acontecendo. Nós temos o efeito da física, causa e efeito. Toda causa gera um efeito. A partir do momento que os bons se sentam, se deitam, ficam lá e permite que os maus, que as pessoas que querem destruir as famílias, que as pessoas que querem destruir as religiões, as pessoas que estão pegando ideologia, aonde está escrito destruir religião, destruir família, destruir. E você pega e permite, porque, né? Porque eles pelo menos ajudam a gente a ganhar mais dinheiro no salário, ajuda a nossa classe. Como é que é? Você está trocando dinheiro por família? Então quer dizer que o dinheiro vale mais do que a família? Você quer dizer que então que dinheiro vale mais do que... Você está entendendo? Meus queridos, o problema é seu no teste que vocês estão fazendo da vida de vocês. Cada um faz o que quiser. Só não reclame depois, porque olha os resultados. Usem essa questão de Gaza como uma reflexão para vocês verem que logo chega aqui. Eu já fiz vídeo de revelação falando, ai do Brasil se for contra Israel. Vocês vão ver as cenas do próximo capítulo. Nisso, Netanyahu, que é o presidente de Israel, diz que resposta de Israel ao ataque de Gaza mudará o Oriente Médio. Ele não está falando só de Gaza, não. Ele está falando que vai mudar o Oriente Médio inteiro. Eles, inclusive, fizeram um gabinete de coisa e juntou até a oposição e está todo mundo se unindo. Essa é a diferença. Aqui no Brasil, mesmo no caos, eu sou oposição, eu vou contra você. Lá não. A oposição se junta e fala, nós somos o Brasil. Lá nós somos Israel. E aí, para engrossar o caldo, os Estados Unidos enviam navio de guerra para o mar Mediterrâneo. Quem que está feliz com isso? Rússia e China. Porque a Rússia agora pode arrebentar a boca do balão lá na Ucrânia, e a China pode invadir Taiwan e tomar conta de Taiwan. E as pipoquinhas estourando. Tum. Vamos lá. Militares israelenses relatam que aviões hostis entraram no norte do país. Eu falei que no norte ia entrar no meio. Vindo do Líbano. Os libaneses agora vão entrar no meio dessa muvuca? Os libaneses daqui do Brasil não querem saber disso não, viu? Conheço um monte, hein? Não querem saber disso não. Aí, Israel bombardeia Líbano
alegando infiltrações de suspeitos, ou seja, estão fazendo coisa, ó o vento, ó o vento. Manifestação espiritual. Na fronteira, e ser atingido por mísseis, porque também mandaram mísseis sobre Israel. Israel já está devolvendo. Ou seja, estão fazendo frente daqui, frente de lá, frente de todo lugar. E para encerrar, as maritacas cantando, olha que coisa linda. Israel convoca 300 mil reservistas para a guerra após ataque do Hamas. Você sabe qual que é o contingente de militar do Brasil? 200 mil é o contingente de soldados do Brasil. Quanto que Israel convocou de reservista, fora os militares que já estavam na ativa, 300 mil, mais do que aqui no Brasil tem. 300 mil! Você tem noção do que é isso? Israel está militarizado e vão destruir tudo que tiver na frente. Não vai ficar pedra sobre pedra. Meus queridos, é triste? É triste. Mas olha, quem falar que não acreditava numa coisa dessa é porque não leu a Bíblia. Porque ali, meu querido, é Armagedon, é Apocalipse, é tudo. E tudo acontecendo. Que Deus abençoe jamais a verdade absoluta, que o amor volte a reinar nesse planeta. Só que pelo visto vai ser só quando Jesus voltar. Até lá, vamos ver anticristo, vamos ver tudo mais. E ó, nesse mesmo cenário eu vou fazer um vídeo para daqui 2 semanas. E ali eu vou revelar uma coisa, olha o vento. Vou revelar uma coisa sobre esse acontecimento. Então, daqui 2 semanas vocês vão ficar sabendo do vídeo de revelação. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.